eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Introdução. Um tema relevante na carta aos Efésios é o que denomina as bênçãos espirituais como dádiva de Deus aos cristãos. Nesta lição, conheceremos cada bênção espiritual de Deus para o seu povo, mencionada pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Item 1 da lição: bênçãos espirituais do Senhor aos cristãos. O apóstolo Paulo apresenta no capítulo 1 da carta aos Efésios um rol de bênçãos e benefícios espirituais para o cristão, no âmbito do plano divino da salvação em Cristo, autor da nossa redenção. Dentre estas bênçãos, podemos mencionar a eleição. Deus escolheu nos salvar. A predestinação para a vida eterna. A adoção de filhos nos torna filhos de Deus em Cristo Jesus. A redenção dos pecados pelo sangue de Cristo. A remissão dos pecados, perdão de Deus. A herança, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o selo do Espírito Santo, propriedade de Deus. Todas estas bênçãos mencionadas no capítulo 1 estão registradas no versículos 3 a 14, ao qual passamos a realizar a leitura neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos agora passar a estudar cada bênção espiritual dessa mencionada agora na leitura que nós realizamos. Então a primeira é a eleição universal.
O termo eleição significa realizar uma escolha entre duas ou mais variedades de opções. Adão e Eva pecaram contra Deus e contra toda a humanidade, relegando esta humanidade à condenação eterna, numa cronologia de morte física e morte espiritual, ou seja, sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Deus, em seu infinito amor, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de toda a criação, fez a escolha de salvar o homem da condenação eterna e deseja que todos os homens se salvem na base da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pois Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, universal. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículos 1 ao 4, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2 diz: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aqui o apóstolo João está falando do Senhor Jesus. Deus escolheu salvar o homem sem qualquer exclusivismo, para que este assuma a condição de ser santo e irrepreensível diante de Deus, na prática do amor, em toda a sua plenitude, sendo esta uma eleição universal, escolha do Senhor para os homens no plano divino da salvação em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículos 3 e 4 da carta aos Efésios diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Portanto, nesta condição, o Senhor Jesus faz uma escolha de salvar o homem. A escolha que foi feita nesse sentido é uma eleição universal. E Deus escolheu salvar o homem, porque ele estava condenado eternamente por causa do pecado de Adão e Eva. E essa escolha de salvar o homem foi para que nós sejamos santos
e irrepreensíveis perante Ele em amor. Passamos agora a falar da segunda bênção espiritual, que é a predestinação. Deus predestinou o homem para a salvação universal pelo fato de ter feito uma eleição universal de salvar o mundo pela morte e ressurreição de Cristo, que tem como consequência direta para o eleito a vida eterna. O homem, pela vontade de Deus em salvá-lo, para que ele viva eternamente na presença do Senhor, assume a condição de eleito, quando pelo seu livre arbítrio, capacidade de escolha, escolhe o Cristo ou a Cristo pela fé como seu Salvador e Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Passemos agora ainda a falar, ainda falando sobre a predestinação, de outro modo, homens que também pelo seu livre arbítrio não escolhem a Cristo pela fé como seu Salvador e Senhor, portanto contrariando a vontade de Deus, não podem ser predestinados para a salvação eterna, para Deus, e assim estarão no caminho que leva para a condenação eterna. Logo, a predestinação significa que aos que crerem em Cristo serão salvos, não por méritos próprios, e aos que não crerem em Jesus serão condenados eternamente ao lago de enxofre e fogo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, há uma clara alusão a isto que acabamos de falar. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Anjos, predestinados a habitarem eternamente no céu, a viverem para Deus, segundo a vontade do Senhor, deliberadamente, por livre arbítrio, resolveram seguir a Satanás em rebelião a Deus.
e por isso deixaram a condição predestinada de estarem no céu e assumirem a predestinação de viverem no inferno. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 ao 15, deixa muito claro, os dois caminhos predestinados. Um caminho ao que crê em Jesus, o outro a quem não crê em Jesus. Diz assim a palavra: vi um grande trono, branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. A terceira bênção espiritual para os cristãos é a adoção de filhos. O termo adoção tipifica o ato de se colocar alguém como filho, que não possui origem biológica com os pais. O cristão se torna filho de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, do qual nos transformamos para ser a sua imagem e semelhança, formando assim a família divina. Esta condição de filho de Deus, nos dada gratuitamente, segundo o consentimento da vontade do Senhor, é confirmada pelo nosso Espírito para o louvor e a glória do Senhor. Na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículos de número 3, aliás, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, consentimento de sua vontade. Segundo o consentimento de sua vontade. Lógico está que nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, e esta condição para ser filho de Deus nos coloca na posição de louvar e glorificar o nome de Jesus. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai.
outra bênção muito especial, bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo para nós. A quarta bênção, observe que cada bênção espiritual é derivada da anterior. Deus fez uma escolha, a escolha de salvar o homem. Predestinou este homem para a salvação, para viver com ele eternamente. E no momento que ele está predestinado a viver com Cristo, a viver com Deus Pai, com o Espírito Santo eternamente, este homem é adotado como filho de Deus. Neste momento, então, ele tem também a quarta bênção, que é a redenção dos pecados. No sentido teológico, a redenção por meio de Jesus Cristo se reporta ao resgate do gênero humano, que se encontrava nas amarras do pecado e de suas consequências. O sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, nos livra da servidão do pecado, bem como da maldição da lei e da culpa e do poder do pecado. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, no qual, quem? Em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Portanto, a redenção é a libertação das amarras do homem ao pecado e das suas consequências. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 a 14, diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tito, capítulo de número 2, carta de Tito, capítulo de número 2, versículo do 11 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Portanto, aí, a redenção dos pecados como resgate, como libertação do gênero humano que estava envolto no lamaçal do pecado e de suas consequências. A quinta bênção espiritual de Cristo para nós é que a remissão dos pecados significa o perdão de pecados, que advém exclusivamente de Cristo, sendo este perdão divino em toda sua completude, cheio de misericórdia, bondade e veracidade de Deus. Jesus, a nos redimir de nossos pecados graciosamente, apaga as nossas transgressões e iniquidades, não se lembrando mais delas. O perdão divino, advindo do infinito amor e misericórdia de Deus, é prerrogativa exclusiva do Senhor, imutável, insubstituível, gratuito e que deve ser recebido
por uma verdadeira conversão do pecador ao cristianismo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: no qual quem? Cristo, temos a redenção, resgate pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículos 24 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Portanto, neste último versículo, quando ele diz para sempre, para tirar os pecados, significa aqui o perdão dos pecados àquele que crê no sacrifício de Jesus. Na sequência, a sexta bênção espiritual é a herança. Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo não se reveste ao conceito de heranças materiais, como muitos predizem e enfatizam, mas isto se reveste para a condição de igualdade em toda a herança com a herança de Cristo. Significa, no campo espiritual, a nossa própria salvação é nossa herança. A nossa própria glorificação no corpo incorruptível é nossa herança. A nossa imagem e semelhança moral e espiritual em Cristo, ser igual a Cristo, e aliado a tudo isso, uma pátria celestial com todos os benefícios oriundos deste ambiente. Efésios, capítulo 1, versículos 8 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A última bênção espiritual mencionada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios
capítulo 1, fala de sermos selados pelo Espírito Santo. Quando recebemos o selo do Espírito Santo, significa que recebemos a salvação e proteção do Senhor, ratificando-nos como propriedade exclusiva de Deus. Este selo é a marca de Deus em nós, segundo o próprio penhor, ou seja, garantia do próprio Espírito Santo, fruto da nossa eleição, fruto da nossa predestinação, fruto da adoção de filhos, fruto da remissão, da redenção e remissão de pecados e, por fim, a nossa herança do Senhor. Então, observe que estas 7 bênçãos espirituais, elas estão imbricadas, ou seja, correlacionadas na decisão de que Deus escolheu, na eleição, Deus escolheu salvar o homem. Na predestinação, Deus predestinou o homem à salvação, a ser salvo. Na adoção de filhos, Deus nos colocou como filhos dele, ou filhos de Deus. Na redenção, Cristo, na cruz do Calvário, fez o nosso resgate das consequências do pecado. Remissão de pecados. Cristo nos perdoou dos pecados pela sua obra redentora. E por fim, nós temos agora a mesma herança de Cristo, porque somos filhos de Deus. E todas estas bênçãos espirituais nos garante, ou é garantida, ou é ratificada por um selo, que é a marca do Espírito Santo em nós. Efésios, capítulo 1, versículos 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ou seja, garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até o resgate da sua propriedade significa até o arrebatamento. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículos 20 e 22, diz assim a palavra do Senhor: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E agora aqui quero retornar à carta aos Romanos, no capítulo 8, e já lendo numa condição por inteiro, do versículo 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Concluindo a aula de hoje, as bênçãos e benefícios espirituais são eternas e alcançados
ou alcançadas por aqueles que de coração se arrependem, se voltam para Deus, adoram o Senhor em espírito e em verdade. Somos filhos de Deus e nesta condição honremos ao nosso Pai, sendo santos como Ele é santo. Shalom Adonai. Chegamos ao final de mais uma vídeo aula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.